Olá pessoal, tudo bem com vocês? Elton Corrêa novamente, dando sequência à resolução de questões. Hoje eu estou trazendo aqui para vocês o 41º exame. Nós vamos resolver a terceira questão. E a terceira questão teve um caso particular, né, um caso específico, onde a letra, o item, tem item A e item B, o item B ele foi anulado. Então assim, não vai ser objeto de análise aqui nesse vídeo, tá bom? A gente vai deixar de lado, então nós vamos responder somente o item A, tá certo? Então eu vou compartilhar aqui com vocês aqui a questão, vou tentar trazer, colocar aqui para vocês a questão, como é de costume, a gente sempre faz primeiro a leitura da questão. Deixa eu só aqui separar para vocês. Pronto, ok. Então, aqui na questão, item A, eles trouxeram a seguinte situação, olha. Ciente desses fatos e com as provas em mão, na qualidade de advogado, que medida processual deve ser adotada em favor do seu cliente nos autos do processo em curso que está aguardando a prolação da sentença? Justifique. Aqui já fizemos a leitura, tá aqui para mim, já fizemos a leitura da pergunta. E agora a gente vai anotar, tentar extrair algumas informações, organizar nossa estrutura para que a gente possa depois ler o enunciado e no enunciado também trazer algumas informações, buscar algumas informações que vão acrescentar nessa nossa anotação inicial, tá certo? Então vamos lá novamente. Então aqui, quando ele diz assim, ó, ciente desses fatos e com as provas em mão, eu lhe pergunto, que fatos são esses? Então nós temos aqui, ó, fato, fatos. Nós sabemos que fatos são? Não, uma interrogação. Com as provas em mão, sabemos aqui que você tem provas, certo? Provas. Na qualidade de advogado, então, tá? Você vai ser advogado aqui, mas aqui ele não está especificando aqui no momento de que parte, tá? Que medida processual deve ser adotada em favor do seu cliente? Olha aqui a pergunta. Que medida processual? Pronto. Esse aqui já é o ponto chave aqui da nossa questão. Qual é a medida processual a ser adotada? Nos autos do processo em curso que está aguardando a prolação da sentença. E aqui a gente tem mais uma informação, olha. Tá aguardando sentença. Pessoal, você está aguardando, tá aqui para mim novamente, olha, se está aguardando sentença, então assim, você já vê que se nós formos analisar o momento processual, tá? O momento processual, já que está aguardando sentença, possivelmente o que já aconteceu? Teve ali uma ação, certo? Teve uma defesa e depois está só aguardando ali a sentença, certo? Então, esse é o momento processual, está aguardando a sentença. Trago aqui para vocês, pronto. E agora nós vamos ler o que? O enunciado, para ver se a gente consegue trazer mais informações, porque somente com isso aqui ajuda, mas ainda não é o suficiente, tá? Então a gente sempre vai ler o que? O enunciado. E aqui diz assim, logo de início: você advoga em uma reclamação trabalhista movida contra uma sociedade empresária, tendo comparecido à audiência de instrução, na qual foram colhidos os depoimentos pessoais e de 4 testemunhas. As razões finais foram remissivas, fazendo a conclusão dos autos para a sentença, sem data estipulada. Sine die, sine die, como você quiser aí, tá bom? Então aqui nós já sabemos o quê? Que você advoga, aí nós temos aqui, olha, um momento processual, sempre eu coloco, aqui você vai colocar na esquerda, você vai colocar informações referentes à empresa versus aqui o cliente. Cliente, certo? Você vai ter essa informação aqui, cliente. Só que é o seguinte,
Aqui no meio, você vai colocar o momento processual. Então, aqui ele está dizendo que você advoga em uma reclamação trabalhista. Olha aqui acontecendo uma reclamação trabalhista. No momento processual já existe uma reclamação movida contra uma sociedade empresária. Está aqui. A empresa, sociedade empresária. Então, você advoga em uma reclamação trabalhista movida contra uma sociedade empresária, tendo comparecido à audiência de instrução na corte. A gente já sabe que houve o quê? Uma audiência, tá? Houve uma audiência, foram colhidos depoimentos, aí nessa audiência nós tivemos o quê? Pessoal, depoimento pessoal e o que? 4 testemunhas. Ok. Razões finais foram remissivas, fazendo concluído. Ou seja, está o quê? Qual é o momento aqui? Está concluso para sentença. Se está concluso para a sentença, não houve sentença. Não tem sentença. Aqui como estamos falando de se não houve sentença, reclamação trabalhista, nós estamos falando de que momento? Fase do conhecimento. Nós temos duas fases, fase do conhecimento e a fase de execução, certo? Então, aqui na fase do conhecimento, que é a fase inicial, tá? Então, aqui já passamos pela reclamação trabalhista, não houve sentença. Então, se não tem sentença, não há que se falar em recurso ordinário, pelo menos por enquanto, tá bom? Então, vamos dar continuidade aqui à leitura. No dia seguinte à audiência, você recebeu o que? O advogado, né? Você recebeu um e-mail anônimo. Olha, você recebeu. O que foi que aconteceu aqui? Você recebeu. Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui. Recebeu o quê? Um e-mail. E esse e-mail que é anônimo, tá? Com diversas fotos do juiz que presidiu a audiência, abraçado com o titular da sociedade empresária. Pesquisando nas redes sociais, você confirmou a veracidade das fotos e, mais que isso, constatou que o magistrado era muito amigo do dono da sociedade empresária. Tanto assim que frequentavam as residências e as famílias saíam socialmente, chegando a realizar diversas viagens juntas, inclusive para o exterior. Tá? Então aqui, você recebeu aqui um e-mail anônimo com diversas fotos. Você tá lembrado aqui que quando você leu aqui no início que você estava com as provas? As provas estão aqui, ó. Você pode acrescentar. São fotos. São fotos, né, que mostram essa relação aí, né, do juiz, né? Cadê? As fotos, tá bem aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês, perdoe. Bem aqui, ó. Só um minutinho, por favor. Coloquei aqui. Pronto, tá aqui, ó. Juiz, né? Fotos do. Cadê? Tá aqui. Pronto. Pronto. Fotos. Pronto. Tá aqui. Fotos do juiz que presidiu a audiência, abraçado com o titular da sociedade empresária. Você confirmou que a veracidade dessas fotos, né? O magistrado era amigo do dono. Então, aqui as provas, você teve fotos, certo? Você confirmou a veracidade e chegou à conclusão de que o magistrado, aí você bota aqui, olha, o magistrado, juiz, aqui, magistrado, o juiz, certo? Ele era o quê? Amigo, muito amigo do dono da sociedade, ó. Muito, botei até depois, muito amigo da sociedade.
Eu te pergunto aqui pela lógica processual, pelo lógico daqui da vida, né? Eu te pergunto, você está em um processo contra uma empresa. Você está contra um processo contra uma empresa. Aí você descobre que esse juiz que está ali, trabalhando ali na vara do trabalho, que ele vai presidir a tua audiência, vai cuidar do teu processo, ele é amigo, muito amigo do dono da empresa que tu estás entrando com a ação. Eu te pergunto, tu queres que esse juiz continue no teu processo? Quais as chances desse juiz ter ser imparcial, né? Então, assim, você vai ter esse cuidado, né? Você vai ter o cuidado de que a lógica nos remete que você não quer que esse juiz continue no processo, tá? E aqui ele está perguntando, você, qual foi o fato? Você tem aqui a relação de um empregado entrando contra uma empresa, tem um juiz que vai prolatar uma sentença e esse juiz é amigo, muito amigo da empresa, tá? Aí você pergunta, você ainda não teve audiência ainda. Que medida judicial, que medida, aqui está na pergunta, deixa eu colocar aqui de novo para vocês, bem aqui, ó, que, deixa eu só colocar aqui, que medida processual deve ser adotada em favor do seu cliente? Tá. Então aqui nós temos o quê? Palavras-chave que a gente poderia utilizar. Provas. Eu acho que seria uma delas. É aqui, ó. Provas, certo? Você poderia ter o quê? Não sei, vamos colocar. E-mail. Você utilizou, certo? Provas. E-mail anônimo, não é isso? Anônimo. E o principal, o que está acontecendo aqui? Essa relação dessa amizade do juiz, né? Então vamos colocar aqui, ó, juiz, alguma informação que traga sobre juiz, sobre magistrado, tá? O cerne está sendo bem aqui. O que é que você vai fazer com essa informação, com essas provas que você recebeu via e-mail, essas provas aqui, fotos, tá? E com essa informação de que esse juiz aqui é muito amigo, né? Amigo. Então nós vamos começar. A nossa ideia, como eu sempre peço, é que a gente comece pelo livro de súmulas, certo? Então você vai me dar só um minutinho, que eu vou colocar aqui na tela para vocês, tá? Compartilhando aqui, ó. Pronto. Estou trazendo aqui para vocês o que? O índice remissivo aqui do livro de súmulas, certo? Aqui nós vamos pesquisar aquela primeira palavra, prova, certo? Prova. Então eu vou pesquisar aqui no livro de súmula e vou colocar aqui, deixa eu ver. Vamos lá direto para prova. Aí você vai dar uma lida aqui, olha. Ação rescisória, ação rescisória, ação rescisória, adicional de insalubridade, bancário, confissão ficta, confronto de prova pré-constituída, produção de prova posterior, tá? Confissão ficta, provas, ok. Depósito recursal, hora extra, hora extra, hora extra, instrumento normativo, mandado de segurança, salário família, testemunha, ação contra a mesma reclamada, suspeição contra a mesma reclamada, não. Vedação à produção de prova. Pronto. Prova aqui acabou, certo? Então nós não encontramos nada que nos remetesse a essa questão aqui do juiz, do magistrado, com foto, com amizade, é amigo. Não temos nada disso. Então nós vamos continuar pesquisando aqui no livro de súmula e nós vamos lá para e-mail. Vamos ver se a gente acharia alguma coisa aqui com e-mail. Ó, eletricitário,
eletricitário, embargo, ó, já pula para embargos, nem e-mail tem. Então eu já descarto aqui também o e-mail, já descarto prova, certo? Já fiz essa pesquisa, agora eu vou pesquisar juiz. Juiz. Então nós vamos lá no livro de súmula e aqui tá, deixa eu pegar aqui, ó, juiz. Juiz, nós temos a súmula 136 cancelada, juiz classista, ver vogal, juízo de admissibilidade, pronto. Também não tem nada com juiz, certo? Então o livro de súmula aqui, nós não, aqui, nessa questão, ele não trouxe nenhum direcionamento. Então nós vamos para onde? Para a CLT. Então na CLT, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui CLT, vou compartilhar com vocês e nós vamos pesquisar as mesmas coisas, certo? Então eu vou compartilhar aqui a tela, vou abrir aqui a CLT, certo? Vou abrir aqui CLT, deixa eu ver aqui. Prova, né? Prova. Prova. Desculpa aqui, prova. Certo, OPQ. Deixa eu trazer mais aqui. Prova. Precatório, pré-questionamento, prescrição, prisão, procuração, programa, prova. Tá aqui. Tô aqui e vou tentar aqui compartilhar com vocês. Certo? Prova. Olha aqui. Aqui. Pronto. Credenciamento do banco, declarações destinadas a fazer prova, documental, juiz pode dilatar prazos, mandado de segurança, prova pré-constituída, não comparecimento em audiência para depor, não comparecimento em audiência para depor, aqui perícia, deixa eu trazer mais para cá, pronto, aqui ó, prova do contrato individual, salário família, testemunhal comparecimento à Justiça do Trabalho, certo? Aqui, testemunhal, crime falso, testemunha, depoimento, testemunhal, nada disso aqui. Aqui, ó. Testemunhal, depoimento, testemunhal pagamento, testemunhal substituição, testemunhal comparecimento em audiência, testemunhal depoimento surdo e mudo, pessoa com deficiência, testemunho de depoimento de língua estrangeira, tá? Aqui, vou tentar levar aqui mais aqui um pouquinho. Testemunhal, inquirição por intermédio do juízo processo de trabalho, testemunha. Aqui, testemunhal, certo? Aqui, ônus. Tá. Aqui, ó, em prova, eu não encontrei nada, tá? Em prova, não há nada que fale aqui. Então, nós vamos pesquisar o quê? Nós vamos para e-mail, que foi o caso, que é a segunda palavra que nós pesquisamos, né? Então, aqui em e-mail, vou trazer aqui para vocês. Aqui, só ajeitar aqui o para mim. Pronto. Letra aqui, empresa, pronto, empresa, embargos, eleições, efeito suspensivo, eleições, eletricitários, já pula para embarcação. Então também nós não encontramos, certo? Nós não encontramos aqui a palavra e-mail. Então nós vamos agora o que? Para a palavra juiz. Então vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui. Juiz, magistrado, tá bom? Juiz, G-H-I-J. Pronto, juiz, intérprete, juiz. Juiz do trabalho. Vou trazer mais para cá, pronto. Juiz do trabalho. Vamos pesquisando.
competência do juiz do trabalho, competência do juiz do trabalho liminar, competência do juiz do trabalho liminar, juiz pode dilatar os prazos, poderes e deveres e responsabilidades do juiz, previsão constitucional de carreira, bem aqui, poderes e deveres e responsabilidades do juiz, previsão constitucional, carreira da magistratura, princípio da identidade física do juiz, suspeição e impedimentos. Olha, certo? Suspeição e impedimento. Nós temos um caso aqui de quê? Que você está apontando um problema no juiz. Quais são os problemas que você pode apontar, né? Suspeição, impedimento. Então vamos verificar esse aqui, olha, artigo 801. Aí que eu digo, a gente anota, tá? A gente anota, aí o que é que eu faço? Que é importante a gente fazer isso. A gente já anota artigo. Peraí, só um minutinho. Aqui a gente já anota o artigo para a gente verificar, ó. Artigo 801 da CLT, certo? Então nós vamos lá para o artigo 801 da CLT. Deixa eu só pegar aqui. Artigo CLT 801. 801, o que é que diz aqui? Isso aqui que é importante, nós termos isso aqui em mãos. 801, certo? O que é que diz aqui o 801? Ele fala o que? Aqui, ó. O presidente vogal, o presidente ou vogal é obrigado a dar-se por suspeito e pode ser recusado por algum dos seus seguintes motivos em relação à pessoa dos litigantes: inimizade pessoal, amizade íntima, parentesco por consanguinidade ou afinidade até o terceiro grau, interesse particular na causa. E aqui ele traz algumas menções a respeito disso, certo? Tá aqui, ó. Dá-se por, vou até marcar aqui, dá-se por suspeito, certo? Ó, aqui, inimizade, amizade íntima. Então nós temos aqui um caso, 801. Só que note, aqui o artigo 801 ele está dizendo que ele é obrigado, o juiz ele é obrigado. É como se a pergunta estivesse perguntando o que é que o juiz tem que fazer, o que é que ele é obrigado a fazer. É uma ação que parte do juiz, do magistrado, o 801. Só que a pergunta ela está sendo direcionada para você, o que é que você faria, certo? Então aqui eu trago aqui o 801 e ele pede para a gente olhar também esses artigos, olha, 144, 145, 148. Então eu venho aqui e anoto 144, artigo 144, 145 e 148 do CPC, certo? Já tenho aqui esses artigos anotados. E a gente sempre também vai dando uma olhada aqui, olha. Certo? Então nós vamos lá no CPC. Deixa eu ver aqui. Página 300, aqui, ó. Aqui no CPC, eu vou trazer para você o artigo 145. Olha o que é que ele fala. O 144. Deixa eu tentar trazer aqui para você. Ó, tá falando sobre o que esse capítulo? Tá falando sobre impedimento. Então aqui, só um segundo.
Pronto. Aqui ele está trazendo, no 144, os casos dos impedimentos e da suspeição. Aí ele vem falando aqui, impedimento do juiz, sendo vedado exercer suas funções no processo. Aí ele vem trazendo todos esses incisos, tá? Aí você vai olhando, olha que interveio, quando ele estiver postulando, né, atração do olha, quando for sócio, então há impedimento. Então, quando você vai lendo aqui, você não encontra no impedimento, né? Ó, é vedada a hipótese, é vedada a criação. Aqui no 145, você vai ver o que? O caso de suspeição, certo? Amigo íntimo ou inimigo de qualquer uma das partes ou seus advogados, olha, que receber presente quando qualquer das partes for credora. Então aqui, no 145, eu vou anotar aqui, nós temos o que? No 145, inciso primeiro, nós já temos um caso aqui, isso aqui no CPC, tá? E vamos continuar lendo, olha. Né? Poderá o juiz declarar-se, deixa eu ver se eu consigo trazer até aqui. Aqui no 145. Aqui, ó. Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo sem necessidade de se declarar suas razões. Ó, mas só que é sempre uma ação dele, né? Então será ilegítima a alegação de suspeição quando aqui, aí a gente vem para cá no prazo no 146. O que é que o 146 diz? Olha o que é que ele fala aqui. No prazo de 15 dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição em petição específica. Tá vendo aqui no caso, aqui não é o magistrado que está tendo a ação dele mesmo declarar. Aqui está dizendo que é o que? Olha, a parte alegará o impedimento ou suspeição. Só que nós já vimos que é um caso de suspeição. Então, a parte, então nós podemos já anotar isso aqui, ó. Nós já podemos anotar isso daqui, ó. Perdão. Nós já podemos anotar essa informação aqui, ó. A parte alegará em petição específica. Esse aqui é o 146, artigo 140, estou colocando aqui, olha, 146 do CPC. Isso aqui é um artigo que vai possivelmente aqui para nossa resposta. E aqui o artigo 801, finalizando, lá da CLT. Trazer aqui para vocês o 801, não é? Ele fala que o juiz ele é obrigado, né, a se declarar. E a gente vai olhando aqui os outros artigos. Aqui no 802, olha aqui. O que é que ele diz? Aqui. Apresentada a exceção de suspeição. Tá vendo? Aqui no artigo 146, aqui no artigo 146 do CPC, ele está dizendo que a parte vai alegar em petição específica. Qual é essa petição específica? Aqui no 802 ele traz. Aqui no 802 ele traz. Apresentada a exceção de suspeição. Compreendeu aqui? Você teve alguma dúvida com relação a isso? Tinha um magistrado e o magistrado ali tinha amizade íntima. Nós fomos lá no artigo 801 e mostra que o índice remissivo da CLT nos levou ao artigo 801.
O 801 ele fala que o juiz vai se declarar. Não é isso que a questão está trazendo. A questão está perguntando o que é que você faria, qual é a medida que você, como advogado, faria. Aqui embaixo no 801 ele vai trazer alguns artigos lá do CPC, 144, 145, 148. Então você vai lendo, você sempre tem que ler ali, olha, 2, 3 artigos para frente, para cima, para baixo, antes ou depois. Então nós chegamos aqui do 150, 144, lá no CPC está falando do, do caso de impedimento, e no 145 está falando sobre suspeição. Nós fomos mais adiante ali no 146, ele diz que a parte sim vai alegar em petição, ele vai alegar em uma petição específica, e nós fomos aqui no artigo 801, posterior 802, ele fala apresentada a exceção de incompetência. Então pronto, é isso aqui que tem que ser feito pelo advogado. Então nós já chegamos aqui na nossa resposta. Então nós vamos colocar aqui, certo? Fechar aqui a CLT para ajudar aqui na hora de responder, tá? Vou colocar aqui. Deixa eu apoiar aqui melhor. Pronto. Aqui tá bem melhor. Aqui assim, tá? Compartilhar aqui. Pronto. E a nossa, certo? E a nossa resposta nós colocaríamos assim. Ele pergunta: ciente desses fatos, né, qual a medida processual deve ser adotada em favor do seu cliente? Aqui eu colocaria, né? Ó, resposta. Item A. Em favor do meu cliente, certo? Iria apresentar o quê? A exceção de suspeição. Só isso. Nos termos dos artigos, eu colocaria o artigo 146 do CPC e artigo 802 da CLT, certo? Então agora nós faremos o quê? Nós faremos a conferência do gabarito. E o que é que a FGV trouxe como resposta padrão? Aqui. Qual a medida processual? Aqui. Apresentar exceção de suspeição barra impedimento. Aqui ela acampou os dois, né? Mas você viu que é um caso de suspeição. Nós anotamos lá, certo? E tá aqui, ó, indicação do artigo 802 da CLT. Nós colocamos o artigo 146, que fala sobre que a parte vai, né, apresentar uma petição específica. Aqui fala no 146, por isso que eu trouxe o artigo 146. E artigo 802, quando ele fala que vai ser apresentada uma exceção de suspeição. Então pronto, aqui ó, você respondeu de forma objetiva. Olha quantas linhas. Uma, duas, três. Uma, duas, três linhas você respondeu essa pergunta aqui da FGV, alcançando aqui o gabarito, o padrão da FGV, certo? E você pontuaria aqui 0,65 tranquilamente, tá? Então, pessoal, mais uma vez eu quero agradecer, né? Finalizamos esse vídeo. Chegamos à resposta
Então, queremos agradecer aqui mais uma vez aí a todos que estão acompanhando nosso vídeo, tá bom? A nossa resolução de questões. Eu peço que vocês continuem assistindo, que vocês comentem, compartilhem, curtam, se inscrevam no canal, tá? Faça esse canal aí crescer cada vez mais. Aqui o intuito é de estar ajudando pessoas a estar chegando aí na prova já com uma estrutura já montada, prática. Sempre a gente vai estar falando isso, de você chegar, ler o livro, ler a primeira pergunta, faz umas anotações, depois lê o enunciado, busca mais informações, que foi o que aconteceu aqui nessa questão, certo? E em todas as outras que a gente vem resolvendo, acontece dessa forma. Pesquisa-se primeiramente no livro de súmulas e posteriormente no livro da CLT, caso você não consiga as respostas no livro de súmulas, tá? Então você já chega na resposta e aqui você já fica com a sua pontuação dentro de um padrão, 3 linhas, enxuto, curto e mais ainda, né? Dentro desse padrão que a gente tem tanto fala que a gente tenta alcançar, certo? Então, mais uma vez reforçando, eu peço que vocês invistam em vocês, invistam nesse canal. Peço que vocês colaborem, comentem, compartilhem, falem aí qual é a dificuldade que vocês estão sentindo, o que é que precisa melhorar aí na resolução de questões de vocês, o que é que está faltando para que vocês entendam esse padrão de resposta da FGV. Coloca para mim qual é a cidade que vocês estão falando, tá? Para a gente ver onde é que esse vídeo está alcançando também, tá certo? Eu vou ficar aqui muito feliz de estar respondendo aqui a todos, certo? Então, mais uma vez, gente, muito obrigado e até um próximo vídeo. Vamos continuar respondendo a quarta questão, certo? Vamos finalizar e logo em seguida vamos fazer a peça do exame 41. Tudo bem? Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Forte abraço a todos.